Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia. Embora hoje é sobre tecnologia, inacreditavelmente. Às vezes acontece. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no seu canal favorito do YouTube, o canal Meio, claro. Ou então na sua plataforma também favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha querida amiga Cora Ronay. Cora, temos visitas? Hoje temos uma visita maravilhosa. Maravilhosa? Quem? Lili Kessler, você já ouviu falar? Muito, Cora Ronay, muito. A gente vai falar de moda com uma colega minha de faculdade. Vejam só. Ela é muito mais jovem do que eu, tá? Vem. Antes de tudo, eu acho que a gente tem que falar que a gente é colega de faculdade, né? Eu não vou dizer há quanto tempo a gente se conhece. Que até porque você é muito mais jovem do que eu entrei já... Eu entrei já... É importante, amigo. A gente se formou no milênio passado, segundo a Cora, estava tendo esse papo com ela antes da gravação. Eu falava que eu me formei no final do século passado, mas foi no final do milênio passado, dá licença. Eu gosto de impressionar, de verdade. Mas o milênio passado também não faz tanto tempo assim, vai. Depende da perspectiva, né? O tempo é relativo demais. Mas assim como a democracia. Cora, não quero nem começar. Não quero estar. Mas Lili, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, mas que papo é esse de moda digital? O que é moda digital? Explica isso. Ué, você já deve ter uma roupinha digital, Pedro. A Cora também. Vocês não têm nenhum avatar? Vocês não têm uma figurinha customizada? Vocês não têm um bonequinho ali no WhatsApp que seja? Não. Olha, não? Eu já gastei muito dinheiro em roupa digital. Ah lá. Quem joga Pokémon GO já caiu nessa, porque você tem o teu avatar e você tem um monte de roupa para comprar. Você tem um monte de roupa para trocar. Mas as roupas mais bonitinhas e mais estilosas custam dinheiro. De verdade, eu gastei muito dinheiro em roupa digital. Eu não tenho roupa digital, mas eu já comprei roupa digital para os meus filhos, por causa de game. O problema é que eu não jogo game, Cora. Eu nunca tive coordenação motora muito, então... Nessa parte a gente tá igual. A minha vida gamer começou e terminou no Atari. Eu nunca tive muito saco. A questão da moda digital, e aí eu vou entrar aqui como gamer, é a seguinte, é que você se identifica a tal ponto com o teu avatar que aquela figurinha passa de fato a ser você. Mesmo que aquela figurinha seja completamente diferente de você, você se projeta de uma tal maneira que faz parte de você. Então, quando você está jogando, é importante que você se apresente da forma mais fidedigna. E a forma que você tem de fazer isso é com a roupa. Você não tem... As opções são limitadas em relação aos avatares. Cabelo, cara, você pode mudar dentro de uma certa gama, mas não muito. E não necessariamente para ficar igual a você. E aí você quer uma coisa que te represente visualmente. E você quer estar... estilosa, mesmo que você sabe que ninguém está vendo, ninguém está conectando o nome à pessoa, mas é uma necessidade que você tem. Então, para falar de moda digital, a gente tem que falar de identidade digital, né? Que é uma coisa que cada vez mais a gente tem e é importante. Hoje o brasileiro já passa 13 horas por dia conectado, né? Sobra, 3 horas para tomar banho, comer, ir ao banheiro, um pouquinho para dormir, né? Namorar, eventualmente, se for o caso, ler. Tá. Mas isso a gente pode fazer digitalmente também, né? Também. Exercício. Nessas 13 horas conectadas deve ter alguma aí, mesmo que você não tenha um aplicativo de relacionamento. Cuidar tem ali dos gatos. Cuidar dos gatos, ver vídeo de gato. Ué, mas eu estou falando sério. Eu namoro muito a minha mulher. E metade do nosso namoro é DM de Instagram, é WhatsApp, é troca de áudio o dia todo, sim, comentários, tudo mais. É tipo, a gente está meio que sempre flertando. É digital. Sim, a parte do relacionamento é... E para os solteiros também, mesmo que você não tenha um app de relacionamento, tem ali o Tinder, Gran, né?
Tem o link Tinder, tem... Já os gatos exigem você ali, pessoa. O Tindergram eu entendo. O link Tinder, eu acho que é um fetiche particular. Cara, sabe por quê? Pra paquerar, Não, eu nunca usei, honestamente, mas eu estava num evento de Web3 em São Paulo na semana passada, e aí tem um negócio lá de inteligência artificial, que você entra, coloca um mínimo de quem você é, né? E você está aqui nesse evento para quê? Aí a primeira opção era networking e a segunda era for dating. Aí eu falei, what? Tipo, eu quase marquei um for dating só para ver o que ia acontecer, tipo, mas fiquei não, né? com medo. Não sei, mas enfim. A gente já passa mais da metade do nosso tempo online, então a representação digital, ela é importante, né? Ainda mais para quem tem uma vida gamer. Eu, quando entrei nesse mundo, sem vida gamer nenhuma, né? Parada lá atrás, nem Mario Bros eu tive saco de jogar. Aliás, eu sempre falo que a primeira roupinha virtual foi o macacãozinho vermelho, né? Eu acho. Talvez não, mas uma das primeiras com certeza. E você tem hoje 1/3 da população mundial jogando videogame. Olha que loucura! Mais de 3 bilhões de pessoas jogam videogame. Isso num mundo que você tem fome, que você tem uma desigualdade social gigantesca ainda assim. E eu fiquei muito chocada com isso. E o mercado de assets digitais, só no ano passado, movimentou 100 bilhões de dólares. Então, já é uma loucura. Esse é um cenário onde a moda digital ela já é uma realidade e já funciona. Mas ela vai muito além disso. Hoje em dia, você pode, por exemplo, usar a moda digital para consumir menos recursos na sua produção de moda real. Você pode modelar uma roupa toda digitalmente antes de produzir uma peça piloto. Isso é muito mais eficaz do que você ficar fazendo aquelas modelagens na mão, pilotagem na mão, né? Você às vezes tem que fazer 5, 6, 7 peças para chegar numa peça com um bom caimento, porque tecido tem elasticidade, tem 1 milhão de coisas. E você tem hoje softwares onde você consegue simular tudo de uma roupa. É exatamente o mesmo processo. Você corta ali uma modelagem 2D, bota num avatar, faz costuras digitais, o programa simula tudo. E você ainda pode ir além, por exemplo, você está desenhando uma roupa para uma bailarina ou para um atleta, você veste essa roupa no avatar com as medidas exatas e bota esse avatar para fazer movimentos parecidos, para você ainda simular a roupa, na performance da roupa, né? Então, isso é um uso que deveria estar muito mais aplicado na indústria hoje em dia, porque você deixaria de produzir milhares de peças que nunca vão parar nem na prateleira das lojas, que são simplesmente descartadas. Isso é um uso que você tem hoje em dia. Um outro uso é através de realidade aumentada. Isso aí todo mundo já usou. Vocês já usaram algum filtro que seja. Claro. Hoje tem muito aquela moda dos filtros de beleza, e aí eu boto beleza com 50 aspas, né? São os filtros de harmonização facial. Eu tenho total pânico Eu daquilo. também. Pânico. Mas você tem outros filtros interessantes. Tem os divertidos e você tem filtros para experimentar roupas. Eu, quando fiz minha loja online... 1 ano e pouco atrás, eu comecei a criar filtro para as pessoas experimentarem meus produtos, justamente porque a loja ia ser só online, né? E aí eu achei que dessa maneira elas trocariam menos, né? Mesmo você não pegando no produto, quando você vê em você minimamente, você já tem uma noção muito maior do que só olhar uma foto. Eu já estava fazendo moda digital antes de saber o que era moda digital, e logo depois é que eu esbarrei aí nesse mundo da Web3 e da moda digital. Então, a realidade aumentada ela é uma das maneiras. E você já tem hoje, o Instagram ele não tem um leitor corporal muito bom, ele lê mais só o seu rosto. Tanto que os filtros que eu tenho lá são de óculos, esse óculos é um design meu, ele é feito de tecido, ele é todo especial, então eu quis fazer o filtro para ele. Mas você tem outras aplicações que têm um escaneamento corporal perfeito e você faz uma roupa mesmo digital. E aí, para e pensa, metade dos posts nas redes sociais hoje são sobre moda. Olha que loucura. Metade? Quase metade. Pegando TikTok, Instagram, tudo, moda. E o engraçado, né, do meu ponto de vista, eu diria que a metade ou mais É de gato. dos posts é de gato. E de gato siamês. Seu algoritmo está muito viciado agora. Completamente deturpado. Mas sim, a moda ela tem um apelo muito grande. Mas quando você fala que metade... Aí você não está falando da sua percepção pelo que seu algoritmo entrega. Não, Isso é dado. é de dado. hoje. Olha, mas é verdade, porque a quantidade de pessoas que postam seu look é enorme.
Não é verdade. moda necessariamente dentro Sim. do mercado de moda, é moda dentro Não, eu não do procuro, Contexto. uso cotidiano. eu não procuro conteúdo de moda e, no entanto, Mas você sempre vê não tem alguém abrir. mostrando o look que ela tá. E tem mil approaches diferentes É. para mostrar o look, tem as pessoas mais descoladas, as mais isso, mais aquilo, mas grande parte desses posts são um unpacking, um unboxing. Aquilo parece um fetiche, né? É uma loucura. Unboxing é maravilhoso. Tá vendo? Uma viciada aqui. Unboxing é maravilhoso. Só que aí, principalmente na moda, você cria uma loucura com isso, né? Porque você junta rede social, que é uma coisa que está o tempo todo criando FOMO em você, com loja online, que É bom você explicar o que FOMO é. O que é FOMO? Fear of Missing Out, que é um medo, né, de você estar perdendo alguma coisa. Tá por fora, né? Isso, você está por fora. Inclusive, na neurociência tem um campo que estuda o nosso comportamento na hora de fazer uma compra. E aí ele mostra que quando você vê um produto com um preço muito mais barato do que ele custa normalmente, ele ativa esse FOMO no seu cérebro, esse medo de perder essa oportunidade. Você pensa, se eu não comprar esse produto agora, eu vou estar perdendo essa oportunidade. Ao invés de pensar, eu preciso disso, em que condições isso foi feito, está destruindo o planeta, as pessoas estão sendo remuneradas, você não pensa em nada disso, né? Então, a gente hoje com as redes e um shopping 24 horas por dia online com acesso ao planeta Terra, a gente está o tempo todo sendo estimulado a comprar mais, né? Então, hoje a gente tem uma combinação muito explosiva, que é rede social com um shopping ilimitado na sua mão, 24 horas por dia aberto, que te dá acesso ao planeta Terra. Isso tudo está o tempo todo te estimulando a comprar mais, né? E consumir. Você pode, por exemplo, ao invés de comprar uma blusinha na Shein, na Zara, ou sei lá onde, que vai custar 20, 50 reais para produzir um conteúdo para a rede social, uma blusinha que não vai durar nada, que você vai jogar fora depois, você pode comprar um look digital para produzir esse conteúdo. Ele vai gerar um conteúdo muito mais interessante, porque é uma novidade. A roupa digital, ela não tem nenhum compromisso com a realidade, então ela pode estar pegando fogo, ela pode estar escorrendo água, pode ter borboletas voando na sua roupa digital. E aquilo ali é um bem que você compra e ele é um colecionável. Depois você usa em outras ocasiões digitalmente, você aluga, você empresta. A moda ela já vinha de um raciocínio que eu achava um pouco esquizofrênico, que era aquela coisa primavera, verão, outono e inverno. Compra, 3 meses depois liquida tudo, joga fora, porque vem outra tendência. E aí, com o crescimento de marcas de fast fashion, como, sei lá, Zara, MNG, todas essas, o que essas marcas fazem? Elas começam a produzir 52 mini coleções por ano. É uma mini coleção por semana. Para quê? Para ativar de novo o FOMO no pobre do consumidor. Ele fica indo na loja ver a novidade. Se você vê aquela roupa, você não tem certeza de que no mês que vem ela vai estar à venda, né? E aí o preço é muito barato. Então, assim, é do mal, gente. É uma manipulação. Olha, é um mundo muito esquisito em que a gente vive, né? Porque quando você lê a Raquel de Queiroz, você lê o 15, você tem, se não me engano, é no 15, você tem 2 irmãs que não saem de casa juntas porque elas só têm um vestido. Olha que interessante. E então só pode uma sair para usar o vestido e depois a outra sai por causa do vestido, porque era esse nível de carência que você tinha antigamente. Mas não é só na moda, né? Eu passei a infância ouvindo do meu pai que eu tinha muitos brinquedos e que todos os brinquedos que ele teve durante toda a infância cabiam numa caixa de sapato. E eu olho para a quantidade de brinquedos que os meus filhos têm e eu tinha muito pouco brinquedo. Eu tinha realmente muito pouco brinquedo perto do que... Imagina eu que podia ser tua mãe. Mas é. E o meu avô, aí a gente começa a fazer a arqueologia familiar. O meu avô teve um único brinquedo na vida dele, que era uma espadinha de madeira. Não, mas pois é. Mas é curioso isso, né? Como é que a humanidade caminhou para uma... Produção, manufatura, quando houve a globalização nos anos 90 e a coisa foi para o Sudeste Asiático ser feito por mão de obra escrava, não vou entrar em política, começar a reclamar de desenvolvimentista que acha que o modelo é bom, não, tá? Mas quando foi para o Sudeste Asiático e para aquela banda pacífica da Ásia ser produzida essencialmente por mão de obra escrava, porque
é o que acontece na China, no Vietnã, no Camboja, em todos esses lugares, ficou barbaramente barato fazer tudo isso, né? É por isso que a gente compra camisa de R$ 30 na Shein, AliExpress, etc. É porque produz-se por centavos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está aqui nesse momento falando de, essencialmente, o raciocínio que ao qual a gente está chegando aqui, é que muito desse consumo acelerado de moda está diretamente ligado às redes sociais e que, de certa forma, o digital pode resolver isso sem a necessidade de gastar não só a quantidade de dinheiro, né, mas sem principalmente a necessidade de a gente gastar recursos do planeta como se gasta nessa produção maciça de roupa que se usa 7 vezes antes de jogar fora ou antes de passar adiante. Agora, você trabalha com moda, e você trabalha com moda há algum tempo. Me explica essa relação na sua cabeça de como é que se encaixam esse gostar de moda, esse produzir moda, esse fazer moda, com, ao mesmo tempo, essa crítica tão forte à indústria? Pois moda não é a indústria da moda, né? Essa acho que é a primeira diferença, são duas coisas completamente diferentes. Eu sempre digo que moda é uma linguagem, moda é um meio de expressão, né? Mesmo que você esteja de calça jeans e blusa branca, você está passando uma informação, é sempre informação. Por isso que a Cora ainda falou da roupinha que ela queria ter para o avatar, né? Por que é importante para você se expressar digitalmente também? É isso, é uma linguagem, você está comunicando. E ela também é o segundo poluidor do planeta. É tipo petróleo e moda, inacreditavelmente. E aí, só que a gente precisa usar roupas, né? Hoje em dia a roupa ela sai um pouco dessa função principal, que era de proteger o nosso corpo, e ganhou todo esse status de linguagem. Então, como que a gente faz para se vestir, proteger o corpo, se expressar e não ter que cair nesse consumo desenfreado? Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na moda digital. Primeiro que a moda física que eu produzo, ela vai na contramão disso que está acontecendo hoje em dia com a indústria de fast fashion. Eu trabalho com slow fashion. São peças que duram muito, as minhas roupas são todas dupla face, você pode usar do lado de dentro, do lado de fora, um lado estampado, um lado liso. Eu procuro fazer a roupa da forma mais versátil possível para durar mais tempo. Porque um dos grandes problemas das fast fashion é que a qualidade é péssima. Então, as roupas não chegam nem no mercado de reuso, porque elas se desfazem muitas vezes no processo. Por isso que também são jogadas fora com tão pouco uso. E a moda digital, por outro caminho, primeiro, se você usa ela na produção de moda física, você já diminui a quantidade de peças piloto que você tem que fazer, já gera uma diferença. Segundo, criando a roupa digitalmente, a gente pode começar a tentar inverter a lógica do mercado. Como assim? Eu posso primeiro vender a roupa digital e depois só produzir a roupa real, física, do que eu vendi digitalmente. Se a gente está num mundo de redes, por exemplo, eu faço a roupa, eu crio um filtro, eu jogo no Instagram, eu pego 2, 3 influenciadoras, boto elas para postarem vídeos e deixo aquilo ali andar e vejo quais filtros são mais usados, quais são menos. Eu posso decidir produzir apenas algumas peças e outras não. Eu posso pautar a quantidade de peças que eu vou produzir pela interação que eu tive ali, ou eu posso literalmente vender primeiro e só produzir o que eu fiz. Então já é uma maneira de você diminuir o impacto, isso ainda falando de phygital, que é o que existe no mundo físico e no mundo digital ao mesmo tempo. E a gente pode usar nossas roupas digitais para produzir esses conteúdos todos, e daqui a algum tempo, que eu acho que não vai mais ser tanto assim, eu já falava sobre isso, mas a Apple agora me ajudou muito com o Vision. Eu acredito que daqui a um tempo o nosso celular vai deixar de ser essa caixinha preta e vai virar um óculos, né? E agora, antes eu usava o HoloLens de exemplo, mas ninguém conhecia direito. Agora acho que a Apple, como sempre, vem causando mais, então as pessoas estão começando a entender um pouco melhor o que vai ser. Aquilo ali é grande, é pesado, é caro, é o primeiro. Com certeza vai evoluir para uma coisinha assim. E aí a gente vai vivendo uma realidade mista. Literalmente a gente vai ter aquela coisa Minority Report. Filme maravilhoso, quem não viu assista, coloca aí. Visionário, aliás. Quanto tempo tem aquele filme? 20 anos, meu Deus.
Por aí. É, por aí. A gente vai ter essa realidade mista. Então, eu vou estar olhando para vocês e vocês poderiam estar com looks digitais, porque os nossos óculos vão estar interligados assim como nossos celulares estão. Então, eu vejo um futuro onde a gente inverta literalmente a lógica, onde a gente tenha poucas e boas roupas, de preferência de fibras naturais, etc., e tenha um armário digital infinito. Eu espero que essa característica de linguagem da moda, ela parta para o digital, onde as possibilidades realmente vão ser infinitas. E aí... Deixa eu te perguntar, vou voltar um pouquinho atrás na nossa conversa, porque você me falou que você estava produzindo as suas roupas e você estava disponibilizando digitalmente também para a pessoa imaginar como isso funcionou. Como isso está funcionando? Então, eu vou lançar agora no final de julho isso. Eu vou vender sempre a roupa física e a digital junta. E aí, na verdade, tem uma experiência de compra bem, bem bacana, assim, também pensando no online, né? Porque quando você vai numa loja física, tem um monte de coisa, provador, cheiro, atendimento, blá, blá, blá. A loja online é aquela coisa mais fria, né? Então, a gente vai fazer uma experiência mais interessante e interativa. Quando você entrar na minha loja normal, vai ter a foto do produto e vai ter do lado o gêmeo digital, que é o que a gente chama, né? Que é a roupinha igual versão 3D. Aí você vai poder experimentar no seu corpo através de um filtro de realidade aumentada, que se você comprar esse look, você vai poder inclusive usar em videochamadas, em plataformas diferentes de videochamada, ou você vai poder experimentar esse mesmo look num avatar. E aí esse avatar vai ser criado à sua imagem e semelhança 3D. Olha que bacana. Então você vai mandar lá uma selfie sua, a gente vai criar umas 5, 6 versões diferentes, estilo Lensa, né? Quem não fez sua versão Lensa? E você vai escolher e isso vai ser aplicado no seu avatar 3D. Você vai poder colocar altura, peso, tom de pele. No primeiro momento, essas medidas. No segundo momento, você vai poder colocar até medidas mais específicas, busto, cintura, quadril e tudo. E aí você vai experimentar a roupa nesse avatar. Você vai trocar uns metaversos no fundo. Agora eu tô de maiô, então eu tô na praia. Tô de legging, então eu vou pra academia. Botar uma musiquinha e você vai poder compartilhar esses looks nas redes, na sua versão digital. E aí, comprando os dois, é isso. Você consegue usar tanto o filtro nas suas redes sociais e em quaisquer plataformas de vídeo. E a roupa digital você vai poder usar também num avatar em agora mais de 9 mil metaversos diferentes. Porque a gente está fazendo ele compatível com o Real Player Me. Então, em qualquer lugar você vai poder importar o avatar e a roupa inteira para metaversos diferentes. Agora, como é que você faz isso? É um app específico? Na verdade, é como se fosse um plugin que funcionasse dentro da minha loja. Ele é um produto que chama The Meta Wardrobe e isso pode ser aplicado em qualquer loja, na verdade. Eu já estava pensando nisso quando eu conheci Web3 e moda digital no ano passado, que eu resolvi mudar tudo, minha cabeça virou. E aí eu estava procurando uma pessoa para fazer isso, desenvolvedores, e procurando um VC, né? Correndo atrás de grana para justamente fazer isso. E aí, num desses eventos, encontrei uma pessoa que estava justamente desenvolvendo aquilo tudo e procurando marcas de moda. Então, foi o casamento perfeito. E aí eu tô fazendo uma parceria, chama The Meta Wardrobe, esse produto, e vai estar em outras lojas também, daqui a pouco. Mas eu vou ser a primeira marca que vou lançar e eu, como sou uma pessoa intensa, eu realmente resolvi fazer tudo digital, assim, eu joguei fora o modelo tradicional. Mas isso é algo que você pode colocar em qualquer loja digital, mesmo que a loja já tenha uma loja física, você pode colocar como um atrativo a mais de vendas, entendeu? Na sua loja. E é isso, funciona em qualquer plataforma de loja, a gente simplesmente é um código de programação que ele pode ser inserido em qualquer marketplace. Eu tenho tido uma experiência ruim com manequins virtuais. Porque em várias lojas que você entra para comprar online, eles pedem a tua altura, o teu peso, a tua idade, etc. E aí te dão um contorno do teu corpo para você calcular o tamanho. E aí vem exatamente que você é mais barrigudinha, porque a pessoa que está mais gorda, feito eu, ela já não entra naquele cálculo normal da numeração 42
menos. Você já tem as diferenças. Mas você dá as medidas e tal, você arruma esse manequim conforme você acha que ele é ou você é, e nunca funciona, cara. É uma coisa que parece tão prática, tão bem bolada, mas a roupa chega invariavelmente de outro tamanho. Ah, roupa física, A depois roupa você física. diz. A minha experiência é ruim no sentido Não na hora. da adequação do manequim virtual à roupa física, nessa transferência. Mesmo colocando as medidas. Mesmo e colocando tudo. as medidas, tudo não funciona. É muito engraçado, não sei por quê, porque às vezes eu peço alguma coisa que chega maior e às vezes peço e chega menor, de modo que não é nenhuma coisa de você ter um erro de cálculo na tua cabeça em relação ao que você é. É mesmo uma coisa de falta de pé na realidade dos modelos. Eu tô igual a Glória Pires aqui, não saberia opinar. Mas eu não sei aonde você teve essas experiências, né? Mas Em tem várias vários lojas problemas aí. Pode ser na hora de fazer esse gêmeo digital. Talvez ele não tenha as especificações corretas do tecido ou da elasticidade do tecido. Não tem nada. Não são modelos tão sofisticados. São aqueles modelos que entram basicamente para você descobrir o seu número. Mas é que no caso eu acho que o que a Lili está falando é o seguinte: não basta você fazer um modelo digital de como o seu corpo é. É preciso que Sim. as roupas que se encaixam naquele modelo tenham... Tem um parâmetro. Pois é, mas corretos. é isso que não está funcionando ainda. Na indústria, ou não posso dizer na indústria como um todo, Sim. mas nas lojas que eu tenho frequentado online, tanto que tem algumas coisas que eu compro online sem qualquer problema, sei lá, um kimono, uma coisa mais solta. Mas calça comprida é totalmente impossível. Olha, eu vou querer esse feedback depois que eu lançar, não sei o que vai acontecer. Calça comprida, você não acerta nunca. Nem por decreto, já desistiu. Agora, isso é uma coisa que em algum momento vai ficar pronto, né, Cora? Sim, eu sei. Mas eu tenho tido essa experiência, por enquanto, nesse momento do desenvolvimento da tecnologia. Eu sonho para aquilo dar certo. Aliás, há muito tempo eu sonho com uma leitura de calça comprida boa, porque eu adoro jeans, e é sempre um problema. E a Levi's fez lá em São Francisco, mas há muitos anos, hein? Deve ter uns 10 anos ou o quê? Você entra na loja, tem uma cabine, ele escaneia o teu corpo e ele faz a calça comprida de acordo com aquele scanning. E eu sempre fiquei muito frustrada, porque eu nunca fiquei o tempo suficiente para ficar pronto. Para ficar pronto o raio do jeans, exatamente na minha medida. Mas eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, e com a inteligência artificial também, isso vai ficar muito mais fácil. A gente usa muito inteligência artificial, está usando agora para fazer os últimos ajustes e treinar esses avatares, treinar isso tudo. Então, eu acho que a tendência é ficar cada vez mais fácil. Daqui a pouco você vai se escanear com seu próprio telefone. Já dá para fazer isso, né? E enviar para a loja, imprimir a calça. Tem muita... Além da moda digital, tem muita tecnologia, eu acho, física, né? Em termos de tecido e de matéria-prima, que também vai acontecer na moda. Agora, vem cá, e resistência dos consumidores? Há resistência? O que você tem sentido das pessoas? Porque nesse mercado, por exemplo, de influenciador, eu tenho certeza de que no momento que você começar a ter facilidade de produzir imagens com muito mais roupas, eu tenho certeza que esse troço vai pegar fogo. Porque é isso que você falou, né? Você consegue gerar uma quantidade imensa de imagens, e o grande drama na vida de influencer, principalmente a turma de moda... Criar conteúdo. Criar conteúdo. Agora, a tecnologia tem que estar pronta, né? Você tem que ser capaz de produzir aquela imagem em que é o seu corpo, é você, e você está com aquela roupa e a fotografia é de alguma forma convincente. O que você tem sentido? Cara, eu ainda não lancei, então não tenho noção de como as pessoas vão responder. Estou muito curiosa, mas eu tenho falado muito sobre o assunto, inclusive nas minhas redes, sobre moda digital. Estou indo a um monte de podcast, fico postando ali, e eu vejo um interesse cada vez maior, assim. Então eu acho que as pessoas estão muito curiosas. E
existem tecnologias, existem plataformas já estrangeiras. Tem uma que chama DressX, que é DressX, que é um aplicativo que você baixa, e ele funciona como um armário virtual. E hoje você já pode ali se escanear e posar e fazer 1 milhão de looks ali. Você pode comprar os looks ou não. Você até grava a tela do celular, aí vai vir com a marca d'água e tudo. Mas eu acho que as pessoas não sabem disso ainda, ou não acreditam muito nisso ainda, sabe? Lá fora, mais aqui, muito pouco. Por isso que eu, além de trabalhar com isso e de resolver migrar a minha coleção, eu tomei um pouco esse lugar de pregadora, sabe? Eu tenho só falado sobre isso. Para divulgar, para mostrar que é uma possibilidade, para mostrar que é muito mais interessante. E é isso, você gera um conteúdo muito mais criativo, você não tem nenhum compromisso com a realidade, sabe? Fora que um look digital, ele tem uma pegada de carbono, às vezes 97% menor do que um look físico. E um look digital, ele é eterno, né? Enquanto a gente tiver tecnologia, ele vai existir. Ele não desgasta, não desbota, não puxa fio, não fica velho, não rasga, não nada. Você usa quantos anos quiser, você aluga. Já tem loja hoje em dia que aluga um arquivo digital para você usar um look digital. E se a loja, se a marca ou o designer de quem você comprou aquele look digital bomba, cresce, né? Você ainda vende ele lá na frente mais caro do que você comprou. Então, é um mercado muito interessante e cheio de possibilidades, mas as pessoas não têm muito ainda noção. Então, Eu acho que é muito abstrato, mas para quem jogou algum jogo com Avatar, faz todo sentido. Porque você tem uma ideia do que é. 1/3 da população mundial, então eu já tenho Pois de é, cliente. pois é. Ufa. Eu acho que todo mundo que jogou algum jogo que usa Avatar sabe exatamente do que a gente está falando. E imagina E de que como legal. é importante, né, você poder mudar o teu look, escolher uma roupa. E a coisa do aluguel também faz sentido, porque você vai comprar uma roupa, sei lá, de Halloween, para o teu avatar, que você vai usar uma vez no Halloween. Então, para quê? Você pode alugar também. Mas eu acho que a Lili não produz roupa do Capitão América. Olha! Que é o que os meus filhos querem no Fortnite, né? Mas Não, mas já tem muita moda. Tem Mas muita a questão é marca que se você contar para eles que tem uma pessoa fazendo isso, eles vão entender perfeitamente. Ah, claro que vão. Porque eles já estão ligados na Inseridos. ideia. Para eles é uma Você ideia nunca natural. teve uma roupinha de jogo que você tivesse também no mundo real. O que você acha disso, você como gamer? Se você pudesse ter a mesma roupinha que seu avatar, o que isso te causa? Não te sei. interessa? Não, porque você está de formas diferentes na internet e no mundo, né? Verdade. Então, o meu avatar não tem idade. No Pokémon Go é um avatar qualquer. Então, eu uso coisas muito mais extravagantes do que eu usaria com a minha provecta idade. Ainda tem isso. Isso eu No acho um mundo plus. real, sabe? Isso eu acho um plus total da identidade digital. As pessoas têm muito menos compromisso também É. com a própria realidade, né? Elas se permitem ser muito mais coisas do que no mundo real. Também acho isso incrível. Você não é... É engraçado que o teu avatar não é necessariamente o que você Uma é na vida cópia, real. é. Tem gente que sim, que fica fidedigno ali. Tem gente que cria um negócio E às completamente... vezes você muda, mas é engraçado que quando você muda muito radicalmente, eu pelo menos, eu estranho. Mas eu acho que isso talvez tenha a ver também com o universo no qual o seu avatar está trafegando, né? Uma coisa é você estar num universo como o do Pokémon Go, que é um universo no qual você está convivendo com monstrinhos japoneses, né? Não sei se posso chamá-los assim. Pode. Posso. Se você está trafegando por um universo que... Second Life eu acho que não existe mais, mas... Próprio Fortnite. Pois é, que tenha algum compromisso maior com a realidade... Sim. Talvez você, em alguns ambientes, mesmo que você faça uma plástica do corpo para tirar um pneu, uma coisa assim, ainda assim, talvez em alguns ambientes você queira uma coisa mais próxima de quem você é. Talvez você queira uma representação mais próxima do... né? O metaverso, por exemplo, como
Mark Zuckerberg entende que nós estaríamos todos... Ai, gente, esquece isso. pelo Pois amor é, de você Deus. vê tanta onda que ele fez com isso. É, Eu achei que ia demorar um pouco mais para dar em nada. Deu em nada muito rápido. eu acho que o que aconteceu ali é o seguinte, eu não tenho dúvidas que haverá um metaverso. Ou muitos metaversos. Sim, mas não... O problema é not que right now. o Não do problema Zuckerberg. aí não é nenhuma questão de qual vai ser. A tecnologia tem que ficar pronta. Ah, sim. Enquanto esses óculos não forem acessíveis, entendeu? Tem a coisa do peso e tem a coisa do peso de ser financeiramente acessível e de você conseguir botar processamento suficiente disso. Bateria também, é muito curto. Pois é, muita coisa. A Apple botou 2 processadores, tem 2 Macintosh, um em cada olho. Entendeu? Por quê? Porque os da óculos que a Meta produz, você tem que ficar com um cabo ligado no computador para processar as imagens. Então, obviamente, é uma tecnologia que não está pronta. Aí você querer que todo mundo vá para um ambiente virtual se divertir. Se você não tem as ferramentas que tornam aquela ilusão sustentável, você não vai conseguir. E isso não tem jeito, não é que seja uma coisa impossível. Você tem que dar o tempo para a tecnologia se desenvolver. E dá pelo menos 10 anos, Cora. Pelo menos. Eu acho. Será? Não ponho menos que isso, não. Eu acho. As coisas estão andando tão rápido, eu não sei hoje em dia. As coisas estão andando muito rápido, mas certas coisas não conseguem andar tão rápido, porque bateria, por exemplo, não consegue andar tão rápido. Miniaturização de componentes. Se pensar na quantidade de LED que já tem ali para cada olho, é incrível, né? Eu faço uma palestra que eu falo justamente sobre essa revolução da moda, e aí tem um slide que eu amo, que é um pouco isso, que é uma foto do primeiro celular, que era a Melicinha que vem com a pochetinha, né? Era um celular com uma maletinha desse tamanho. Aquela maletinha desse tamanho assim, ó, é uma bateria que você carregava 10 horas para falar meia hora. Exatamente. E ele custava $10 mil, pareando com a moeda de hoje em dia. Pois Eu é. boto isso igual um óculos VR. Eu acho que a gente está nesse lugar ainda em relação ao hardware. Mas foram 30 anos até o celular se popularizar. 10, vamos ver. Não, 30? Que Não, esse celular eu é do... digo Não, 10 para o próximo. metaverso. Que o problema, essencialmente, é um problema de física, que é a miniaturização de componente no chip. Entendeu? A gente não tem tecnologia ainda para produzir. Por que a Apple teve que botar 2 chips, um em cada olho? O que é um troço que encarece barbaramente o troço. E a gente já tem um gargalo na produção de microchip no mundo. Você não consegue fazer esse óculos com um chip. E esses chips são os mais sofisticados que tem. Então, enquanto você não conseguir produzir um chip com a mesma quantidade de componentes e muito mais barato, e isso é um problema de engenharia que não é um problema de engenharia trivial. Quer dizer, o problema não é você conseguir desenvolver o software, tipo, fazer com que funcione. Real. É você conseguir produzir aquelas mesmas coisas com metade do tamanho. Coisas que já são medidas em nanômetro. Nanos, São barreiras físicas do mundo real. Então, tem um problema às vezes, inclusive, de química, entendeu? Você precisa dos componentes, dos materiais que sejam semicondutores e que você tenha a habilidade de produzir naquele tamanho com técnica de engenharia. Quer dizer, Será que a inteligência artificial vai resolver? Vocês estão aqui falando, eu estou pensando, será que a inteligência artificial vai resolver essa Algumas essa coisas- equação mais rápida? Algumas coisas, Algumas acredito coisas. que sim. Mas além... Perdão. Desculpa. E agora, a outra coisa que aconteceu com o metaverso foi a inteligência artificial, né? É aquela coisa de... Atropelou, chegou um rolo Virou um compressor. buzz, mas eu acho que ele não morreu, ele já existe através de todos os games. E outro grande problema, além do hardware, na minha visão, é o tal do palavrão, que é a interoperabilidade, né?
Hoje a gente ainda não consegue, eles não se comunicam, né? Eu digo que para você sair de um metaverso e entrar em outro, é que nem você tá num prédio e para ir do 7º para o 6º andar, você tem que pegar o elevador e ir até o térreo, sair do prédio, entrar de novo, pegar o elevador de novo. Você não vai de um para o outro, né? Agora o Pedro me corrija se eu estiver errado, mas é outra analogia que eu também faço, falta o www da interoperabilidade, dos metaversos, né? Da Web3. Falta essa Protocolo língua que todo mundo fale. O HTTP. Exatamente. Tá faltando. Cadê o Tim Berners-Lee dos novos tempos? Eu acho que esse é outro grande obstáculo, mas invariavelmente ele vai ser resolvido daqui a um tempo. Então, não existirá o metaverso, mas vamos navegar cada vez mais em universos paralelos. Agora, você obviamente já está pensando na questão de moda digital, de moda virtual, desconectado da ideia de existir ou não um metaverso, né? Sim, porque é isso que eu falei. A gente já pode usar em realidade aumentada nos nossos corpos reais. A gente já pode usar dentro dos games que existem. A gente já pode usar de maneiras diferentes, sabe? E eu vejo um futuro não só onde a gente vai usar mais roupa digital e onde até eu vou parar de produzir roupa física, assim. Eu adoraria focar só na moda digital, porque o interessante para mim da moda é justamente a criatividade, sabe? Eu sou artista, não sou empresária, eu não sou estilista, eu não entrei nisso para fazer dinheiro. A minha ideia, a minha história é criação. Então, em termos criativos, é muito mais interessante esse cenário, mas realmente eu preciso da ajuda da tecnologia para poder avançar. Mas me explica isso. Por que você não é estilista? Ser Não, estilista não é no sentido puro da palavra. Tipo, eu não estudei moda, né? Eu não venho de uma escola onde, eu estudei moda, então eu tenho que fazer moda, eu tenho que criar uma coleção de moda, assim, dentro de um... Não, eu quis dizer que eu não estou nessa caixinha, sabe? Que para mim eu estou estilista, né? Não sou estilista. E estar estilista no mundo digital é muito mais interessante do que seguir um mercado, a famosa indústria da moda que a gente começou falando, né? Eu me interesso pelo moda linguagem, pelo moda autoexpressão, e não pelo moda indústria da moda. Isso aí eu acho um saco. Olha, isso é um take muito interessante, né? Porque quando a gente começa a pensar na moda digital, a gente começa a pensar também na forma como as pessoas vão conseguir se exprimir. Porque hoje, para você ter uma roupa, as alternativas são você ir comprar em algum lugar, ou você fazer você mesma, mas isso cada vez as pessoas sabem Mais menos. difícil. Antigamente, você tinha aqueles moldes da Burda e todo mundo fazia as suas próprias roupas, ou você tem uma costureira, que é mais raro ainda. Então, a autoexpressão na moda está muito limitada. Agora, você imagina, a hora que você cria um modelo digital, que a pessoa não precisa mais lidar com uma máquina de costura, com fita métrica, com linha, com agulha, enfim, com todos esses impedimentos físicos, ela passa a ter uma tela para pintar, para criar sua própria roupa das formas mais bizarras, mais interessantes, mais individuais. Eu acho que a gente vai ver tanta coisa interessante quando isso pegar. Sim, a moda digital é muito mais acessível. Você tem criança hoje criando roupa e vendendo dentro da Roblox, gente. Você já pode fazer isso. Ele é uma... ela tem aquele look um pouco mais quadradinho, né? Estilizado. Os voxels, que são os pixels 3D, são menos elaborados. Então, as crianças, que são o público mais forte do Roblox, já podem criar seus próprios lookinhos digitais ali dentro e vender. Eu acho que a moda digital ela é ainda mais inclusiva para quem faz, porque, sim, você ter um computador que pode rodar um bom programa de 3D para produzir um look digital é caro. Só que você fazer uma coleção física, por mais que seja uma mini coleção, é infinitamente mais caro. Primeiro você tem que achar uma boa costureira, que é isso, hoje em dia Não é tem. uma coisa raríssima. Ou você cai num modelo de confecção que aí você tem que produzir uma quantidade gigante, né? A gente está muito departamentalizado hoje em dia. Aí você tem que comprar o tecido, o papel que risca o tecido para fazer modelagem. É muito mais caro, até para um aluno de moda se formar e fazer a sua coleção. Digitalmente não, você ainda tem o obstáculo do computador, que precisa ser um bom computador, mas ele é muito mais barato do que você ter essa estrutura toda e
você tem muito mais criatividade. Você faz um look que vende, para você escalonar, você só troca ali 1 por 100, por 1000. Você quer escalonar uma produção física, né, uma loucura, você tem que produzir tudo de novo. Então, ela é mais inclusiva, eu acho, em todos os sentidos, a moda digital. Agora, vem cá, a impressão que eu estou tendo na nossa conversa é que, no fim das contas, o que você realmente está falando é sobre a nossa imagem. Mais do que moda, sobre a nossa imagem. A gente estava conversando antes de começar a gravação sobre as imagens que você produziu da sua mãe que morreu já faz bastante tempo. Conta essa história. Por que você fez isso? Por que... A gente está numa semana que tem essa polêmica da coisa da Elis Regina reaparecendo no comercial da Volkswagen. Essa coisa, sempre que se recria artificialmente, com inteligência artificial, um artista tem uma quantidade grande de pessoas que se incomoda, que acha que... E a música dos Beatles também, que também está gerando outra comoção, né? É isso. Conta essa história. O que você estava procurando? Como é que te tocou? Cara, eu sou uma curiosa de nascença, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia, inclusive, falando em se formar no século passado, a minha monografia em 1999, da qual o Francisco Antônio Doria foi coordenador, olha que maravilha, o pai de Pedro, foi um site. E eu quase fui reprovada pelo outro professor, porque falava, mas não tem embasamento teórico. Eu falava, claro que não. Eu gosto de tecnologia, é tecnologia, mas Dora Pape me salvou, maravilhoso. Sempre visionário. Meu pai gosta de tecnologia também. Ai, gente, tem que trazer ele um dia aqui, pelo amor de Deus. Cara, uma boa ideia, hein? Cara, o pai desse homem, vocês não estão entendendo. Ele era bem polêmico na faculdade, mas eu amava ele. Inclusive, ele foi vilão no meu filme que eu fiz no final da faculdade. Genial, olha, convenci ele a ser o vilão. Essa história é maravilhosa. Mas voltando para a tecnologia, eu sempre gostei muito de tecnologia. Comecei a ver essas coisas todas acontecendo. Falei, vou brincar com esse negócio. A minha mãe, o sonho da minha mãe era ser artista na França. Meu pai conheceu a minha mãe na Escola de Belas Artes, olha que loucura. Mas nenhum dos dois seguiu carreira, foi aquela coisa de, a arte não dá dinheiro, né? Aquela coisa de, aquele raciocínio de antigamente. E aí minha mãe acabou nunca indo para a França, que era o sonho da vida dela, e eu, num determinado momento, a vida deu um monte de volta e me vi artista na França. E aí comecei a criar roupas e criar produtos e criar um monte de coisas, fotografar. E falei, seria tão legal se minha mãe estivesse aqui para ver tudo isso, né? Tenho certeza que ela ia gostar. Minha mãe era muito bem arrumada e tal, adorava moda também. E aí primeiro eu comecei pegando fotos antigas dela e aplicando minhas estampas, que eu gosto muito de criar estampa, nas roupas dela. Depois, com os filtros de realidade aumentada que eu tenho, eu passava na foto e os filtros funcionam em cima das fotos. E aí, quando eu vi inteligência artificial, eu falei, vou recriar minha mãe. Eu descobri que tinha lá um jeito de você treinar o algoritmo do Midjourney através de uma outra aplicação para ele criar uma foto nova de uma pessoa. E falei, ótimo. Aí fiz. O processo demora um pouquinho. Depois de 1 hora, quando surgiu a primeira foto, eu quase caí para trás, porque foi um impacto muito grande para mim. Eu acho que eu não estava preparada para aquilo. Porque como eu já brincava com as fotos da minha mãe, para mim ia ser só mais um experimento. Mas quando eu vi uma nova imagem de uma pessoa que já morreu há tanto tempo, de uma pessoa que morreu numa época que não se produzia a quantidade de imagem que a gente produz hoje, ou seja, teoricamente eu já teria visto todas as imagens que existem da minha mãe. Então a sensação que eu tenho, que eu tive e que ficou para mim, era quase como se eu tivesse fazendo a minha mãe renascer, sabe? Como se ela estivesse viva de novo, como se eu tivesse trazido ela de volta dos mortos. E foi muito louco, eu comecei a produzir um monte de imagem. Óbvio que algumas eram mais estranhas e outras eram perfeitas. E aí depois eu segui nessa brincadeira, descobri um outro aplicativo que é o Face Swap, que literalmente troca um rosto por outro. E aí peguei todas essas fotos que eu tinha feito em Paris, com as minhas coleções e tal, tinham fotos minhas, tinha fotos com os modelos, e botei o rosto da minha mãe. E foi realmente muito emocionante poder
usar a inteligência artificial, brincar para criar uma coisa, criar memórias daquilo que eu nunca vivi. Né? Sensacional isso. E aí eu ouvi uns feedbacks super interessantes. Tinha gente falando para mim assim, jamais teria coragem de fazer o que você fez. Ou que incrível, eu quero treinar também. Tinha gente me pedindo para eu mandar o vídeo. Né? Eu tive as reações mais extremas, assim, porque eu acho que é isso mexe num lugar da emoção muito profundo, né? A inteligência artificial tá aí para isso. Eu estava vendo um vídeo do Yuval Harari falando da inteligência artificial e dizendo que as pessoas estão com medo, mas a inteligência artificial ainda não tomou nenhum corpo, né? Um robô para destruir a humanidade. E eu ouvindo aquilo, eu falei, não, mas isso não faz sentido. Aí, de repente, ele fala, mas a inteligência artificial ela não precisa de nada disso para destruir o mundo. Ela precisa apenas conseguir mexer com a nossa emoção. E aí ela vai usar a gente para destruir o mundo. Mas não é isso que eu penso. Mas é isso, assim, eu acho que a inteligência artificial, um dos usos que ela pode ter é brincar com as nossas emoções de uma forma completamente diferente de tudo que a gente já viu. Nossa, deixei o Pedro em silêncio. Fiquei não, eu concordo inteiramente com você. Eu acho... eu tenho falado muito esses últimos 3 meses sobre inteligência artificial e tem um exemplo que eu sempre dou que eu acho poderosíssimo, que é um app que tem para Android e para iOS chamado Réplica com K. E o que esse app faz é o seguinte, você cria uma de 3 personagens. Você escolhe se vai ser masculino ou feminino, ou um amigo, amiga, um mentor, uma mentora, ou um namorado, namorada. E a partir do momento que você cria, você paga uma assinatura, você começa a conviver com essa pessoa virtual no seu celular. E o convívio vai se aprofundando, porque você vai treinando aquela personalidade. Você tem chat com a pessoa. É um Tamagotchi. Você tem... É mais do que um Tamagotchi, Amei. porque, tipo, um mentor, uma mentora é alguém que tem conversas profundas com você. Esse troço não é tipo um chat GPT-4. Ele não tem esse nível de sofisticação. Mas ainda assim tem um poder de ilusão que tem um debate acontecendo sobre a ética de um aplicativo desses, porque as pessoas se apaixonam, Cora. As pessoas sinceramente se apaixonam. Her, né? É maravilhoso, aquele filme super visionário. Mas é que Her parte do princípio de que a personagem da Scarlett Johansson no Her, num determinado momento, ela se despede do cara e vai para o lugar onde as inteligências artificiais vão conviver para entender quem são. Elas já estão naquele mundo do Descartes. A psicanálise da inteligência artificial. Elas já estão no mundo do Descartes, do penso logo existo, entendeu? Elas têm ciências. E ela estava apaixonada por outras 40 mil pessoas. Tem essa cena maravilhosa do filme também. Esses troços não sentem, eles só simulam conversas, simulam personalidades. Mas no Japão não tem um monte de homem casado com boneca? Sim, mas a gente está falando... Mas é mais aquela boneca física, né? Num nível mental agora que eu acho que a gente a gente está falando de... Essa boneca física é um elemento mental. É verdade. Claro, tudo bem, mas ali a gente está falando... É só que você tem uma coisa mais a gente física tá falando... para projetar o que você está imaginando. Mas é mais passiva também, ela não te dá respostas tão elaboradas. A gente está falando de uma cultura que gera um nível de neurose acelerado, que é Japão, Coreia do Sul, tudo mais. Eu não estou dizendo que a gente é bom de cabeça, não, mas aquela turma é neurótica pra caramba, né? Outro patamar. É outro patamar, entendeu? Não, como se diz. eles ritualizam o suicídio público, né? A gente não está falando... Nós não estamos preparados para isso, não estamos evoluídos nesse nível. Não estamos. Então, agora... Esse troço, ele tem um potencial de nos movimentar emocionalmente. Muito. Que é muito intenso. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
qualquer pessoa, qualquer adolescente que leu algum livro importante teve essa sensação. Mas aí você Sabe, no está... encontro com os personagens, eu tenho essa lembrança de ter lido livros que mexeram tanto comigo. Mas você está se emocionando com arte, não com algoritmo. É outro nível, aquela parada te manipula de volta, é diferente do Sim, personagem. tudo bem, mas não, mas a tua relação com o personagem de livro pode ser muito forte. Você pode se apaixonar por um personagem, você pode ficar de coração partido quando aquele Imagina se esse personagem personagem morre. começa a falar de volta com você e manipular os seus sentimentos para você ficar voltando mais tempo nele ainda. É um pouco nível, mais assustador. é um nível mais hard, mas não é inimaginável para quem teve essa vivência. Na minha vida, por exemplo, quando eu era jovem, a minha realidade eram os livros. O que estava acontecendo no real Era quem estava lendo. não tinha a menor importância. O que importava era o que eu estava lendo. Deixa eu te contar uma outra história, uma história que o San Francisco Chronicle publicou no ano passado, que eu acho poderosíssima. Um rapaz que trabalha na indústria, lá no Vale do Silício. E ele viveu uma tragédia pessoal, tinha uma namorada muito querida, que ele era profundamente apaixonado, um relacionamento que já durava alguns anos, e ela teve, não lembro exatamente qual foi a doença, acho que foi um câncer, e morreu muito jovem, morreu. E é aquele buraco que abre na sua existência, que é... E ele pegou uma versão do GPT, pegou todos, porque é um cara do ramo, pegou todos os e-mails, todos os apps, toda a troca que ele teve com a namorada ao longo de vários anos e treinou a inteligência artificial com aquela voz. E começou a interagir com a inteligência artificial. E num determinado momento ele parou porque ele se percebeu numa história, tem uma relação com essa história que você está contando das fotos da sua mãe, porque o senso de humor da inteligência artificial era o senso de humor da namorada dele. Tinha uma hora, ele nunca perdeu a consciência de que ele estava falando com software. Mas, ao mesmo tempo, a ilusão era tão poderosa que ele não conseguia deixar de conversar com aquela pessoa, porque ele estava conversando com aquela pessoa. Porque o tom era dela, as histórias que ela contava. Tipo, ela fazia piadas novas, que a namorada dele jamais tinha feito. Ela fazia comentários espirituosos, só que era no tom, era na voz, Eu acho que a gente está falando de uma coisa que tem um outro patamar, Total. sabe? Outro patamar. Total. Foi isso que eu falei, eu me surpreendi completamente. Eu achei que era só mais uma foto ali que eu ia fazer uma coisa. E se você parar para pensar, não é tão diferente assim uma foto do Photoshop aplicada para uma outra foto, que também era meio preto e branca, assim, visualmente para quem está de fora não tem muita diferença, mas para quem está vivendo emocionalmente a experiência é isso. A Eu ideia não da podia nova imaginar. imagem, né? Da imagem que não existe. Eu estava normal. Eu olhei a imagem, foi uma síncope de choro, assim. E eu não fui para um lugar ruim, pelo contrário. Para mim foi incrível a experiência, foi mágica, mas fui num lugar emocional que me surpreendeu. Eu sou uma pessoa super bem resolvida, 20 anos de análise nas costas. Não é uma coisa que, é um tabu. Não era um tabu. Eu achei que era só mais uma coisa e não é. Então, assim, realmente a gente está num outro lugar. Eu acho que esse é o tal do perigo, sabe? É o quanto isso consegue manipular o nosso sentimento, porque eu tenho consciência, esse cara que fez esse experimento tem consciência, mas tem muita gente que não tem um emocional estruturado para aguentar um negócio desse, como eu ouvi comentário, eu não teria coragem. E eu acho que muito em breve isso vai virar um produto, não sei como é que não virou ainda. Olha, vai ter um aplicativo que já faz automático, sabe? A pessoa que reconhece que não tem coragem está no bom caminho. É verdade. Não é com essa que a gente precisa se preocupar. Então, você é uma artista da experiência com as novas possibilidades, né? Do jogo de imagem com as novas possibilidades que estão sendo abertas. É assim? Como é que você se define? Se definir é uma coisa muito chata já para começar. Né? Então tá bom. Não precisa.
Eu nunca comi nenhuma caixinha, não, Pedro Doria. Você me conheceu numa época que eu acho que eu cabia menos ainda nas caixinhas. Eu nunca achei que você coubesse em caixinha nenhuma. Nenhuma, né? Cara, eu não me defino. Eu acho que, sim, eu sou artista, na verdade. Se eu puder me nomear de algum jeito, eu sou artista. Mas eu acho que toda arte é uma busca por uma nova maneira de causar emoção e se expressar. Então, é isso. A tecnologia, para mim, é a melhor amiga da arte nesse sentido, né? E como boa curiosa, gateira, toda pessoa que gosta de gato já tem um nível de curiosidade diferente. Como não mergulhar nesse mundo, né? Lili, com essa não definição, então, eu acho que... Cara, muito obrigado pela conversa, saudades. Cara, muito obrigada a vocês, assim, eu vim emocionada de te encontrar de novo e de conhecer a Cora, que eu tieto desde a adolescência. Eu não sou de tietar, mas já cheguei tietando. Muito bom. Muito obrigada por me ter aqui. Vamos continuar explorando os mundos novos. Vamos sim. Adorei. Mas aí a gente vai trocando as cores, olha que maravilha. O pretinho fica bom Sensacional. nesse look. O amarelo Olha, também. adorei. Eu não sei se eu usaria isso, não. Por que, gente? Uma coisinha básica. Acho que é... Tá bem, Pedro. Eu- É porque eu sou a louca do carnaval, Cora. Daí esse óculos aqui eu furo e enfio penas de fazão. Isso existe no mundo real, esse óculos. Gente, olha, né? adorei isso.